E hoje eu vou começar uma série para esse mês de junho, que é uma série sobre travessias, a lei das travessias. Cada domingo eu vou trazer uma palavra específica para nós vivermos a conquista desse mês, aquilo que Deus tem nos chamado a conquistar. Então não falte nenhum desses domingos, porque eu tenho certeza que você vai para um outro nível. Todos acharam o Êxodo capítulo 14? Vamos ler a partir do versículo 13, que diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Feche teus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar a Ti esse mês de junho, pedir, Senhor, que o Senhor nos leve à travessia que precisamos, atravessar aquilo que ainda nos prende numa fase de vida, atravessar, Senhor, aquilo que precisa ficar pelo caminho para que assumamos a natureza, o caráter do lugar que o Senhor já nos espera, e que nesse mês, Senhor, em especial, possamos conquistar a nós mesmos, e a partir de nós, aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que é herança dos filhos, que o Senhor, Pai, nos faça maiores, melhores, e que possamos crescer à estatura da varonilidade, do varão perfeito que o Senhor nos chamou para ser. Assim seja com cada família aqui, Senhor, que eles possam experimentar de uma bênção fora do comum, algo que eles não viveram ainda. Eu quero profetizar, nesse mês de junho, vai ser palpável, vai ser possível, o Senhor nos fará chegar em terras que o Senhor já nos deu. E eu peço, Senhor, que o Senhor mude, nos transforme e nos leve a viver essa realidade. No nome santo de Jesus, amém e amém. Dê uma boa noite para a pessoa do seu lado. Por que você está se sentando? Pode tomar seu assento agora. Boa noite mais uma vez. Que bom que você está aqui. Eu acredito que Deus tem algo para nos dizer nesse dia. Amém? Uma das coisas mais impressionantes nas Escrituras é que Deus raramente leva seus filhos para a frente sem antes levar eles a uma travessia. A Bíblia, ela é um livro de travessias. A Bíblia fala que Abraão atravessa a segurança para chegar em Ur. A Bíblia também fala sobre José, que atravessa a prisão antes de estar no palácio. A Bíblia também cita Davi, que atravessa o anonimato antes de chegar no trono. Israel, que atravessa o Jordão antes de chegar na terra prometida. Perceba que Deus, Ele nunca está apenas mudando o cenário, mas Ele está nos transformando usando os cenários que nós estamos inseridos. E é nesse cenário que Deus quer mudar e formar pessoas, é nesse cenário que Deus quer estabelecer em você e a partir de você algo novo. Sabe, nós gostamos de pensar que o crescimento, ele é sobre chegar em novos lugares. Mas o reino, ele sempre busca o crescimento primeiro de nós, sempre busca primeiro nos desenvolver para que nós nos tornemos então compatíveis com o lugar que Deus já preparou para nós. Não adianta nós chegarmos nos lugares que não estamos preparados para eles. Não adianta você estar em um contexto que você não desenvolveu processos para suportar a pressão daquele lugar. Então junho vai ser esse mês de travessias. Travessias para conquistas ainda maiores, aquilo que Deus já separou para mim e para você. Nesse mês de junho nós vamos viver isso.
E a máxima para esse mês é que o que Deus precisa transformar em mim para que eu sustente aquilo que Ele vai fazer a partir de mim. O que Ele precisa transformar na sua vida, a fim de que você então seja essa pessoa que suporta o peso da glória que virá. Então hoje eu quero falar da lei das travessias, que não fala somente sobre mudar de lugar, mas fala sobre aquilo que Deus encerra em nós, para que nos tornemos compatíveis para esse lugar que Ele está enviando. Perceba que o mar se abrir é um milagre que Deus faz. Atravessar é uma fé de quem acredita que não vai ser engodado pelo mar. E entenda que o Mar Vermelho, ele não foi um acidente. Eles não chegaram ali num lugar aonde só tinha o mar e, Deus errou o caminho. Deus apontou para o lugar errado, não era para cá, era para outro lugar, porque aqui existe impossibilidade. Nada naquela cena foi acidental. Israel, ele não se perdeu. Ele seguiu a orientação que Deus deu. Moisés, ele não erra o caminho. A nuvem, ela não falhou, ela conduziu eles justamente para aquele lugar. Foi Deus quem conduziu o povo para exatamente estar ali, diante de um mar, atrás tinha Faraó, eles olham para os lados, tinha deserto, eles olham que não tinha nenhuma rota de fuga, não tinha nenhuma estratégia humana, não tinha nenhuma alternativa, não tinha nenhum plano B, como eu e você muitas das vezes gostamos. E isso é extraordinário, sabe? Porque Deus leva justamente aquele povo para um cenário onde nenhuma habilidade humana poderia resolver o problema deles. A verdade é que há momentos na minha e na sua vida em que Deus permite que os recursos humanos terminem, para que a confiança nele comece. E eu espero que você entenda hoje de uma vez por todas que não é sobre você, que é sobre Deus. Charles Spurgeon, ele dizia: quando não conseguimos rastrear a mão de Deus, devemos então confiar no seu coração. Devemos confiar no coração de Deus. Israel, ele não entendia o caminho, mas Deus já entendia o destino. E muitas das vezes aquilo que você está vivendo hoje, ou aquilo que você está se deparando hoje, é o cenário que Deus vai usar para te transformar. Então não reclame do dia mau. Aprenda com aquilo que se apresenta a você. O que tem se apresentado a você? Talvez os cenários não sejam ideais. Talvez a fase de vida que você está vivendo hoje não é a que você gostaria. Mas em tudo, Deus está ensinando. E certamente, como diz o salmista no Salmo 23, bondade e misericórdia te seguirão. Bondade e misericórdia. Não fala só nos dias bons, mas também nos dias difíceis. E o que Deus está querendo me ensinar com esse cenário? Eu não sei, mas uma travessia vai acontecer e não é sobre Ele abrir o mar. Não é sobre Ele realizar um milagre. É sobre aquilo que Ele vai fazer internamente no teu coração. Eu preciso ser uma pessoa transformada para acessar esse novo ambiente. Quantos estão me entendendo? Então, o Egito, ele era um sistema, queridos. O Egito era uma cultura. Na verdade, o Egito era uma mentalidade que estava dentro deles. E durante 430 anos, aquele povo foi treinado para viver como escravo. Aquele povo, durante 430 anos, estava ouvindo ordens, estavam produzindo para os outros. 430 anos sem escolha, sem liberdade. E quando Deus então tira Israel do Egito, Israel, ele sai rapidamente do Egito. Mas o Egito não sai tão fácil da mente deles. E o que eu aprendo com isso é que sair de um lugar é rápido, mas sair de uma mentalidade é um processo. Então por isso que eu estou falando, não adianta você chegar no palácio com a mentalidade de escravo. Não adianta você estar em um ambiente que Deus separou para você, se você não pensa como diz aquele ambiente, se você não se comporta como é aquele ambiente. Sabe, nós vemos tantas pessoas hoje desperdiçando um acesso que Deus dá, porque a mentalidade ainda está nas coisas antigas, e essa é uma das grandes tragédias da vida cristã. Nós queremos que Deus acelere o nosso processo, nós pedimos intervenção divina, nós oramos por multiplicação, mas será que estamos prontos para ela? Será que estamos prontos para o acesso que Deus quer nos enviar? E não é que Deus seja mau, Ele quer fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você pede, do que você imagina.
Só que o quanto você está preparado para isso, para essa verdade. A vida, ela é esse processo. Nós crescemos e desenvolvemos com aquilo que nos acontece. Acontecimentos são experiências. Mentalidade é governo. E quando eu estou debaixo de um governo celestial, eu posso ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo vai me dar ações de filho de Deus. Quantos estão me entendendo? Então existem pessoas que saíram do pecado, mas o pecado ainda influencia as suas decisões. Existem pessoas que saíram da escravidão, mas elas continuam pensando como escravo. E quando eu falo pensando como escravo, hoje eu conversava com meu filho a respeito de um assunto. E ele falou, pai, fulano de tal, ele faz essas coisas. Eu falei, mas ali não pode fazer, não é cabível isso para um atleta, né? Ele falou, pois é. Muitos de nós estamos praticando influência daquilo que já fomos libertos. Muitos de nós temos medo de fazer certas coisas com receio de voltar às velhas práticas. Desculpa, hoje você precisa fazer uma travessia. Hoje você precisa mudar alguns contextos dentro de você. Perceba que o maior milagre de Êxodo aqui não era atravessar um mar. O maior milagre era arrancar deles uma mentalidade de escravidão. Era tirar dele aquilo que eles imaginavam, que eles viveram durante 430 anos. A primeira lei, então, da travessia é que toda travessia exige ruptura. Exige ruptura. Nós, muitas das vezes, queremos conquista sem despedida. Nós queremos Canaã sem deixar o Egito. Nós queremos o novo sem abrir mão do velho. Nós queremos o futuro sem encerrar ciclos. E queridos, o gigante que você não mata hoje, ele vai te encontrar amanhã. Aquilo que você não vence hoje, pode te derrubar amanhã. Sabe, o texto aqui é muito claro. Moisés disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vê, não verá mais. Sabe o que Deus quer fazer na sua vida é isso. O que te desafia hoje, não vai te desafiar mais. O que você viveu, que traz dor, que traz luto, que traz, sabe, coisas ruins para você, você não mais viverá isso, em nome de Jesus. Deus, ele trabalha diferente. Antes de Deus mudar cenário, ele muda pertencimento. Antes de Deus mudar os cenários da sua vida, ele quer mudar o pertencimento. Ou seja, não porque minha família é assim, porque a cultura é assim, porque as coisas são assim. Mas Deus quer hoje tirar esse pertencimento de você. Sabe, essas coisas que te limitam a acessar novos acessos. Essas coisas que limitam você de viver uma vida poderosa em Deus. Então primeiro eles deixaram de pertencer a Faraó, para depois então eles atravessar o mar. Essa é a travessia que Deus quer fazer conosco. O reino, ele sempre trabalha de dentro para fora. Nunca foi de fora para dentro. Então a Bíblia relata que quando o Faraó aparece, o povo entra em pânico. Por que eles entraram em pânico? Porque a mentalidade ainda estava, eu estou vendo o Faraó, eu estou voltando para o lugar da escravidão. Eles vão me pegar, novamente eu serei escravo, novamente eu vou estar sem a minha liberdade. Perceba, queridos, o problema não era apenas o exército, o problema é a memória. Sabe o que é a memória? É quando você pensa que você não vai conseguir, porque uma vez você não conseguiu. Isso é memória, isso te bloqueia, isso não deixa você assumir novas posturas, novos lugares. Porque todas as vezes que você vai tentar algo, alguém me disse assim, eu não ando mais de avião, porque uma vez eu andei de avião e aquilo teve ali, não foi legal aquele voo, então hoje eu prefiro não andar. Sabe qual é o lance? A memória ruim traz para você escassez, limitação. E você não pode experimentar algo novo se você cultiva memórias velhas. O que aconteceu com esse povo é que eles ainda estavam com a memória no Egito. Deus estava libertando eles, Deus estava conduzindo ele para outros lugares, mas a memória ainda atormentava aquele povo. Eu sei que quando eu começo a espirrar assim é porque eu vou gripar. A memória faz você retornar em lugares que você é escravo ainda. Então quando nós falamos que estamos em Cristo, nova criatura nos tornamos, eis que tudo se faz novo, as coisas velhas ficam para trás. Será que é verdade? Será que hoje você não está cultivando memórias de escassez, de limitação?
e achando que está vivendo em liberdade, Deus vai nos conduzir por uma travessia nesse mês de junho. Eles estavam olhando para os soldados e eles estavam enxergando o quê? 430 anos de opressão. A memória ainda era escravidão. Por isso que Deus leva eles a uma travessia, não somente física, mas interior. Sabe, então Moisés, ele faz uma declaração impressionante. Estai quietos e vede o livramento do Senhor. Isso parece contraditório, porque tudo está desmoronando, mas existe uma verdade espiritual aqui para mim e para você, e que nem toda a batalha, ela foi feita para as suas mãos. Existem guerras que pertencem exclusivamente ao Senhor, e está tudo certo você deixar Ele lutar, está tudo bem. Bill Johnson, ele diz assim: a paz não é a ausência de problema, a paz é a consciência de presença mesmo em meio aos problemas. A paz que excede todo entendimento. A maturidade espiritual, então, queridos, não é demonstrada apenas quando nós sabemos lutar. Há maturidade também quando nós sabemos descansar enquanto Deus luta as nossas batalhas. Isso é maturidade. O milagre, então, não foi abrir o mar, o milagre foi convencer uma multidão a atravessar o mar. Esse é o maior milagre. Sabe, Deus, Ele vai abrir portas para mim e para você. Deus, Ele vai nos permitir acessos. Deus vai nos dar conexões. Mas o verdadeiro milagre é quando eu e você agimos em conformidade àquilo que Deus está fazendo. Perceba que a fé, ela não é fé até que ela haja. Então não adianta você ter fé e falar que tem fé se você não age em direção àquilo que Deus aponta, em direção àquilo que Ele te mostra. E assim estava justamente esse milagre, porque nós falamos, e esse é o contexto que muitos usam desse texto, mas hoje Deus me trouxe um entendimento diferente sobre a travessia. Que o milagre é Deus que faz, a travessia é eu e você que nos permitimos. Deus pode fazer milagre hoje na nossa vida, sim ou não? E você quer um milagre. Mas será que você está disposto a obedecer o comando de Deus de atravessar o mar? Será que você está disposto a mover os seus pés? Imagine a cena, muralhas de água ao seu lado, vento soprando, talvez um barulho ensurdecedor, solo molhado, lameado, e Deus dizendo: caminhe. Será que você teria coragem de caminhar? Olhando um paredão de água ao seu lado, olhando um paredão de água ao outro lado, e você não sabendo, será que se eu chegar lá no meio essas águas vão cair sobre mim? Então, queridos, a fé nunca é demonstrada quando Deus abre o caminho, a fé é demonstrada quando decidimos atravessar. Ali nós mostramos que temos fé. E perceba que o Mar Vermelho não foi um milagre de abertura, o Mar Vermelho Deus usou como um milagre de encerramento. Aqui se encerra uma nova história, aqui se encerra a velha história. Aqui se encerra algo para que algo novo nasça. Então essa é a travessia, encerrar algo para que outro possa surgir. Então todo mundo celebra o mar se abrindo, mas Deus celebra o mar se fechando. E perceba que abrir o mar levou algumas horas, mas fechar o mar encerrou 430 anos. Encerrar o mar encerrou toda aquela história de Israel. Encerrar ou fechar o mar é Deus tipo assim: eu joguei no mar do esquecimento os pecados que você tinha e dele não me lembro mais. Mas nós insistimos em pegar aquilo que Deus esqueceu para trazer para a mesa e falar: poxa, mas aquilo outro. Ei, se Deus esqueceu, por que você está trazendo para a mesa? Então a abertura foi o caminho, o fechamento é a libertação. E enquanto o faraó ainda estava vivo do outro lado, a possibilidade de retorno ainda existia. Mas quando o mar se fecha, Deus está declarando algo poderoso. E Ele diz: aquilo que governou vocês até aqui, não governará mais a partir daqui. Aquilo que assustou você até aqui, não assustará mais a partir daqui. Aquilo que um dia foi gigante para você, não mais atormentará a sua vida a partir daqui. Sabe, existem pessoas que querem um Deus que abre mares, mas não querem um Deus que fecha ciclos.
Porque eu estou apegado demais, pastor. Ali foi aonde eu aprendi. Ali foi aonde eu conheci. Ali foi ótimo. E Deus está usando todas as coisas. Aquilo que Ele não enviou, Ele vai usar para te favorecer. Mas mares fechados significam despedidas. Significam ciclos encerrados. Significam não voltar mais. Significa que algumas coisas ficam definitivamente para trás. Por isso que eu falo, muitos não querem mares fechados, porque eu ainda me agarro em algumas coisas, eu ainda seguro algumas coisas. Uma das maiores armadilhas da vida, queridos, é querer o futuro, mas mantendo a porta do passado aberta, e não tem como. Muita gente ora por uma nova estação, mas continuam preservando velhos hábitos. Muitos oram por uma nova história, mas continuam alimentando mentalidades antigas. Escute isso e grave isso no seu coração. O problema não é quando Deus abre uma porta nova. O problema é quando nós continuamos deixando uma porta antiga destravada. Se não der certo, eu volto. Eu vou, mas eu estou deixando algumas roupas na casa de mamãe, que se não der certo, eu volto. Sabe o que está acontecendo com você? A travessia ainda não aconteceu no seu coração. Você ainda está preso no passado, querendo ter uma experiência de futuro, só que nunca vai acontecer. Porque futuros que não são integrais, são passados que se repetem na alma, no físico e na mente. Está comigo aqui? Sabe, então, por que é tão importante essa mensagem de travessia, queridos? Porque se não houver ruptura, se não houver queima das suas juntas de jumento, de bois, se não houver, tipo assim, eu não tenho para onde voltar, você nunca vai viver a integralidade de uma travessia. Eu vivi isso, vocês sabem da minha história. E eu confesso que muito do que eu estou vivendo hoje eu não viveria se eu estivesse preso ainda em uma fase de vida. Eu posso te garantir o que vai ser amanhã? Eu não, mas Ele pode. E Ele te diz, vai ser muito melhor do que o que você já viveu. Só que quem vai viver isso? Você, não sou eu. Quem vai experimentar isso? Quem tem fé para atravessar o mar. Quem hoje tem a ruptura acontecendo no seu coração. Você está comigo? Então toda travessia verdadeira, ela exige coragem para seguir em frente. Toda travessia verdadeira exige coragem para seguir em frente. Mas ela também exige maturidade para não voltar atrás. Para não voltar atrás. Somente os maduros conseguem permanecer naquilo que eles decidiram. Somente os maduros. E tem decisões que precisam ser tomadas hoje. Sabe, queridos, para as conquistas futuras, você precisa passar pelo funeral de uma estação antiga. E o funeral é morte. Não tem como voltar mais. Naquele dia, Deus não estava apenas afolgando os soldados, Faraó. Deus estava encerrando uma estação. Você percebe que depois você vai ler o texto? Ele não matou Faraó somente. Ele não matou o soldado somente. Ele matou tudo aquilo que prendia aquele povo numa fase antiga. O exército mais poderoso do mundo ficou naquelas águas, para que nada pudesse atrapalhar o que Deus queria fazer na vida daquele povo. Então Deus estava ali enterrando uma mentalidade, Deus estava ali enterrando uma cultura de escravidão, Deus estava ali acabando com um ciclo. E toda travessia bíblica possui um funeral escondido. Sabe, queridos, o velho precisa morrer para que o novo possa nascer na nossa vida, isso é muito claro. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Eliseu queimando os bois, foi assim com Pedro deixando as redes, foi assim na cruz, quando Jesus se entregou. E continua sendo assim conosco. Não tem como você servir a Deus e as coisas ao mesmo tempo. Não tem como você amar a Deus e
amar as coisas ao mesmo tempo. Jesus, ele coloca isso de duas maneiras. Aquilo que você odeia por amor de mim, prova do amor que você tem por mim. Aquilo que você ama em detrimento de me odiar, também prova do seu coração. Porque aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Qual é a grande chave hoje? Não tem como você viver algo novo de Deus com a mentalidade antiga, se agarrando a coisas velhas. Sabe, eu costumo dizer para alguns que me perguntam: pastor, qual foi a chave que virou para hoje você se tornar um pastor? Eu falei que não foi nem a chave, foi a vida que virou. Porque eu tive que morrer para as velhas coisas. No primeiro dia que eu saí com a pastora, eu conheci ela, e eu chamei ela para namorar. E na primeira noite, homens, aprendam isso, homens de decisões, eu falei que amava ela e ia casar com ela. Na primeira noite. Ela riu daquilo. Já são 17 anos de risadas e outras coisitas más, que eu não posso falar esse horário. Mas o que eu quero dizer para vocês, que naquela noite, quando eu saí de um encontro que eu tive com ela, eu peguei o meu celular e eu tirei o chip naquela época e joguei fora. Porque eu precisava morrer para as amizades, eu precisava morrer para os relacionamentos que não era de futuro na minha vida. Eu precisava morrer para aquele homem que eu fui, para ser agora um novo homem. Qual é o meu ponto com você? Enquanto você tem algo para se agarrar, você não está inteiro na decisão que você tomou. Essa é a realidade. Eu sei que eu vou alcançar alguns que você vai ficar chateado comigo, mas esse é o meu intuito mesmo. Porque para acontecer uma travessia, precisa acontecer uma ruptura. Sabe, você que casou e se garante no papai e na mamãe, é para você que eu estou falando. Ou você vive o seu casamento, ou você deixa o seu pai casar no seu lugar. Pastor, mas eu não posso receber uns bens? Pode, pega tudo que ele quer te dar, mas passa para o seu nome. Pega tudo que ele quer fazer, que ele quer te entregar, que a sua mãe quer te dar, mas saia da casa da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. A Bíblia é muito clara em Gênesis capítulo 2, e eu faço alguns casamentos, hein? E ela é muito clara, e ela diz que o homem se unirá à sua esposa, formará uma só carne, deixará papai e mamãe, está escrito, sim ou não? Ah, tá, obrigado. Então, meu amigo, o que você está se escorando em papai e mamãe? O que você está com roupa ainda na casa da sua mãe? Você está com receio de não dar certo? Desculpa eu te frustrar, você está com receio de que a sua decisão que você tomou é frágil demais para o homem que você precisa ser. Ou para a mulher que você precisa ser. Pode aplaudir, você ia aplaudir, pode aplaudir. Travessias, queridos, acontece com ruptura. Não tem como a gente viver o novo. É a pessoa que fala: eu tenho uma proposta de emprego, eu vou lá na empresa X, se não der certo eu volto lá na outra. Segura minha vaguinha aí. Ou você parte para o novo, ou você sempre vai viver escravo do velho. Então, talvez você tenha chegado aqui pedindo para Deus abrir o mar. Mas talvez Deus tenha me trago aqui para te dizer que alguns mares precisam ser fechados. Entenda que existem relacionamentos que precisam ser encerrados. Existem mentalidades que precisam ser encerradas. Existem pecados que precisam ser encerrados. Existem ciclos emocionais que precisam ser encerrados. Cara, eu não entendo hoje pais com afeto emocional com o filho, que o filho não pode viver o que a vida tem para eles. Gente, você fez um bom trabalho, seu filho cresceu, ele escolheu alguém para viver ao lado dele. Tetelestai, está consumado. Vai viver a sua lua de mel eterna. Mas pais não conseguem hoje se desligar de filhos emocionalmente. Ai, pastor, essa madrugada eu senti uma dor, aí quando eu liguei para o meu filho, ele também estava sentindo. Cara, corta esse cordão umbilical. Está fazendo mal para você e para ele. Não sei por que eu estou falando essas coisas aqui hoje, gente. Versões antigas de você precisam ser encerradas. Ninguém atravessa para Canaã carregando o Egito nas costas, gente. Ninguém consegue suportar isso por muito tempo.
Ninguém consegue com essa mochila pesada, estar num ambiente onde Deus te deu por herança, e você carregando lá os sofismas, os pensamentos, aquelas cadeias e grilhões que te prendem numa fase. Sabe, existem ciclos que Deus já encerrou na sua vida, sim ou não? Existem prisões que já foram quebradas, existem mentalidades que Deus já pré-julgou, existem portas que Deus já fechou, e aquilo que Deus decidiu afogar, meu irmão, minha irmã, não tente ressuscitar. Não ressuscite aquilo que já morreu. Não ressuscite a história da briga lá de 1980, pastor. Que ele me traiu, você perdoou? Jogou no mar do esquecimento? Não ressuscite isso hoje, irmã. Para que você está fazendo isso? O Mar Vermelho, ele não foi apenas o lugar onde Israel escapou de Faraó. O Mar Vermelho foi o lugar onde Deus enterrou definitivamente uma versão deles, para que outra pudesse nascer. Até aqui foi. A partir daqui, o que a gente vai viver? Então eu creio que nessa noite Deus está nos chamando para uma decisão. E a pergunta que Ele nos faz nessa noite é: o que precisa ficar aqui para que cheguemos do outro lado? O que precisa ser encerrado aqui hoje? Eu nem falei isso com a Bia. Bia, nós temos aí papel e caneta? A gente providencia, né? Hoje a gente vai fazer algo profético aqui. Hoje a gente vai fazer algo profético. Sabe, a mentirinha, ela precisa ficar aqui hoje. O sentimento ruim sobre algumas coisas precisa ficar aqui hoje. Ai, pastor, eu estou com um pressentimento ruim. Fique com ele, irmão, eu não quero. Fique para você. Se você gosta de se agarrar a essas coisas, fica para você. Mas não dá mais para você seguir para outro lugar, com essas coisas que te prendem do outro lado do mar. Sabe, a travessia, ela exige ruptura. A travessia exige renúncia. Sabe, quando você faz as escolas das nações aqui, a última aula da escola da academia de ministro é a aula de renúncia. Renunciar coisas que às vezes nem eu sei que tinha, mas eu renuncio por mim, pela minha descendência, pela minha linhagem, e eu vou renunciando coisas. Por quê? Porque para seguir, para o futuro que Deus tem para nós, coisas precisam ficar aqui. Coisas têm que morrer aqui. Então toda conquista exige essa ruptura, toda nova estação exige um funeral da velha estação. Sabe, quando nós passamos de ano, quando nós celebramos o ano novo, nós precisamos aprender com o povo e com a cultura judaica, que de fato, eles acessam um novo portal de novas oportunidades, de novas coisas, mas não é a gente querendo viver novas oportunidades, simplesmente, não, ano que vem vai ser melhor, eu vou para a academia, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Não, não é sobre isso. Não é sobre você deixar portas destravadas. É sobre, de fato, você viver uma nova experiência. Outro dia eu falei com uma pessoa que me procurou: pastor, quero viver o novo. Eu falei: cara, começa a viver no novo no seu visual. Corta seu cabelo, tira a sua barba, faz algo novo para você se olhar no espelho e falar: eu estou fazendo algo novo. Uma nova pessoa está nascendo. Sabe, nós precisamos disso muitas das vezes, ruptura com o velho. Estamos agarrados em coisas velhas. E aí eu falei: então eu vou usar óculos para ser uma nova pessoa. Na verdade é porque eu precisei usar óculos. Mas tinha um amigo meu que ele usa óculos sem grau, cara. Você acredita nisso, Alan? Eu falei: não, aí é demais para mim, cara, isso aí. Brincadeiras à parte, mas esse mês eu quero desafiar você a fazer algo novo, a atravessar. Talvez mude hoje as cores das vestes que você usa. Tem pessoas que usam preto porque elas sempre estão sinalizadas luto, luto, luto. E eu não estou falando, eu amo preto, mas talvez você usa com esse objetivo. Será que não é hora de você fazer uma travessia? Será que não é isso que Deus quer deixar para trás? Gente, se tem uma das coisas que nós crentes não podemos nos agarrar, é na segunda vida na terra. Hebreus diz que cada um tem a sua vida, acabou essa, acabou. Não existe segunda vida para crente, amém? Então, deixa esse morto aí ser morto, gente. Deixa ele quietinho lá, transiciona. Está na hora de você, sabe, largar esse luto aí. A Bíblia fala sobre luto, que tem um tempo. Então nós precisamos deixar o morto
com o morto e viver uma nova história. Mas tem gente que está alimentando isso há 10, 15 anos. Pastor, mas eu não esqueço. Não é para esquecer mesmo. Mas isso não deve ter efeito de governo sobre a tua vida. Isso não deve ter efeito de governo sobre você. E é isso que talvez hoje precisa ficar nesse mar. Cadê meus auxiliadores? A Bia deve ter ido lá comprar, gente, papel e caneta. Ah lá, ela lá. Temos? Distribui um para cada um, por favor. Caneta também. Cadê o louvor para me ajudar aqui? Aquela música que eu pedi. Hoje o que você vai fazer nesse papel? Você vai escrever o que precisa ficar nessa travessia. Eu acredito em atos proféticos, eu sou fruto de atos proféticos. Eu não sei se você acredita, mas eu acredito por você. Eu lembro que os nossos primeiros cultos aqui dessa igreja aconteceram sem luz. Não tinha luz. A gente fez ali fora. E naquele dia que a gente fez lá fora, a gente fez algumas anotações, fizemos ato profético, que até hoje estou vendo o Clóvis ali atrás, a Cris, que até hoje eles são fruto daquele ato profético. Eles e muitos outros que viveram isso. Talvez você não acredita, mas eu acredito. E nessa noite eu acredito que alguns desses gigantes nós não veremos mais. O texto é muito claro. Que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Nunca mais. E aí é você, o que você quer que hoje fique nessa travessia, seja morto? Talvez aí é esse pensamento. Eu fui falando várias coisas aqui, mas eu acho que o Espírito Santo deve te conduzir nesse momento a você entender o que você deve anotar nesse papel. Ah, eu quero deixar aqui o cara sovina que eu sempre fui. O cara mão de vaca que eu sempre fui. Comece a honrar a sua esposa, meu irmão. A Bíblia diz que quem encontra uma mulher, uma esposa, encontra o bem do Senhor. Olha, leve ela lá numa loja que ela gosta, vai lá, faz um carnê lá, uma duplicata, não sei, faz alguma coisa. E aí o que você vai fazer? Eu quero deixar hoje nessa travessia o meu medo de futuro. Tem gente que tem medo do futuro, gente. Tem gente que tem medo do que pode acontecer amanhã. Ai, pastor, eu tenho medo da falta, de faltar alguma coisa. Escreve aí nesse papel. Eu tenho um medo e quero enterrar ele aqui hoje com esse ato profético. O medo da falta, o medo da escassez, o medo da bancarrota, o medo de quebrar outra vez, o medo de... Coloque aí no papel. Eu não sei qual é a travessia que você precisa fazer, mas eu sei que vai ser uma noite de travessia. Só pega esse papel se você acredita em ato profético, tá? Não pega porque o pastor está falando não. E aí não dá certo assim. Todos pegaram o papel? Está anotando? O que a gente vai fazer depois? Você vai trazer aqui no altar. Porque se não tiver forte impacto emocional na sua mente, não adianta. Se não for você levantando do seu lugar e fazendo a tua travessia, não adianta. E se você já escreveu o que você quer, deixa aqui, ó, bem aqui no pé aqui do altar aqui, do púlpito.